Olá a todos! Na aula de hoje vamos falar sobre sistemas operacionais. Na próxima aula, nós vamos abordar sistemas operacionais específicos. E para que isso aconteça da melhor forma possível e que todo mundo entenda, nessa aula vamos passar uma geral sobre o que é o sistema operacional, qual a sua funcionalidade, os principais sistemas operacionais e algumas diferenças entre eles. O que é o sistema operacional? Bom, essa não é uma pergunta que pode ser respondida de uma forma muito simples, pois o sistema operacional desempenha um papel muito importante nos dispositivos eletrônicos. Entre os papéis importantes estão a garantia de que todos os componentes vão trabalhar em harmonia, desde o momento que o dispositivo é ligado. Mas, no geral, ele é um conjunto de programas que possibilita o funcionamento adequado do computador ou do dispositivo eletrônico, ou seja, ele não existe apenas em computadores. Agora que a gente já sabe o que é o sistema operacional, a gente precisa saber qual é a principal função dele. Bom, ele não tem apenas uma função, ele é composto por várias funções, já que o seu papel é gerenciar e manter o funcionamento correto do dispositivo, né? Então, como dito anteriormente, ele gerencia os recursos, ele fornece a interface, faz a gestão de processos e a gestão de memória também, que eu não tinha citado anteriormente, e controla a parte física do computador. Eu vou dar uma explicada em algumas dessas funções que o sistema operacional fica responsável. O gerenciamento de recursos envolve alocação e desalocação de recursos e garante que os processos sejam executados da maneira mais eficiente possível. A interface de usuário, que vai permitir que o usuário consiga se comunicar com a máquina, e isso inclui a utilização de janelas, ícones, menus e comandos para realizar tarefas. O gerenciamento de processos, que nada mais é do que o gerenciamento dos programas que estão em execução. E isso vai incluir quando o programa vai ser iniciado, quando ele vai pausar, quando você vai retomar um programa ou encerrar algum. A gestão de memória, que vai garantir que os programas tenham acesso à memória necessária para que eles funcionem da maneira correta. É muito importante a gente entender que o sistema operacional é uma parte fundamental, mas que ele também não é uma parte fundamental só dos computadores, e sim de uma grande variedade de dispositivos eletrônicos que utilizam microprocessadores. Alguns desses dispositivos são os smartphones, os tablets, os videogames, os leitores de DVD e sistemas de navegação GPS, entre outros dispositivos. Esses são alguns dos sistemas operacionais mais comuns. Entre eles estão o Windows, o Linux, o Android e o iOS. Agora a gente vai falar um pouco sobre cada um deles. O Windows, ele é um sistema operacional bem conhecido para computadores de mesas e portátil. Além disso, ele está disponível em várias versões e é comercializado desde 1985. A Apple macOS, ele é um sistema operacional da Apple para computadores Mac. O Linux, que é um sistema operacional gratuito e de código aberto para computadores de mesa, portáteis e servidores. Android, que é o sistema operacional para dispositivos móveis como smartphone e tablets. iOS, que é o sistema operacional da Apple para iPhones e iPads. Durante o curso, nós vamos abordar tanto o Windows quanto o Linux, e por essa razão a gente vai se aprofundar um pouco mais neles, e vamos fazer uma comparação entre os dois. O Windows, ele é um sistema operacional comercial. Ele é mais fácil de utilizar devido à sua interface intuitiva e familiar. Ele é mais popular, o que acaba deixando ele mais sujeito a ataques. Ele é amplamente suportado pela maioria dos aplicativos e desenvolvedores, e ele é mais restrito em relação ao acesso ao sistema. Já o Linux é um sistema operacional gratuito de código aberto. Ele é considerado menos intuitivo, tende a ser mais seguro do que o Windows, e a disponibilidade de software para ele pode variar dependendo da distribuição, e ele possui um alto grau de personalização e controle sobre o sistema. No geral, o Windows acaba sendo mais popular e mais fácil de ser utilizado devido à sua interface, e também possui mais aplicativos disponíveis.
enquanto o Linux é mais seguro e gratuito. Mas isso não significa que o Windows é o melhor sistema operacional, pois para a gente definir isso, a gente precisa saber quais são as nossas necessidades específicas. Pode ser que um usuário comum se adapte melhor com o Windows, mas pode ser que um programador, por exemplo, prefira o Linux. Então, o sistema operacional certo depende das nossas necessidades. No geral é isso. Não esqueçam de realizar a atividade que vai estar disponível no WhatsApp, pois é ela que vai marcar a presença de vocês nas aulas.